O vento, a brisa, o berro, a barra, no olho da água, na beira do mar, na superfície do dia. Palavras que giram, as espirais de aurora, recortes da fala, nas ondas que quebram, repentes de agora, redemoinhos no ar. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma edição do podcast Redemoinhos. É um podcast de ideias, de discussões sobre inovações, tecnologia, literatura, livros, poesia, e também sobre cultura digital. Hoje nós vamos conversar aqui com André Stangli. André Stangli é radicado em Salvador, é professor e pesquisador visitante do Instituto Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e colunista do jornal Correio. É doutor em comunicação digital pela ECA-USP, mestre em cybercultura pela UFBA e bacharel em filosofia. Tem ampla atuação em projetos de cultura digital e educação, com passagens por instituições como a ECA-USP, PUC Minas, FAAP São Paulo, além de colaborações com iniciativas como Cultura Viva, Instituto Overmundo e Funarte. Meu caro André, é um prazer tê-lo conosco para esta conversa sobre um tema tanto atual quanto provocador, que é a coescrita com a inteligência artificial. É um tema novo, é um tema diferente, que suscita uma série de interpretações, de provocações e tudo. Em tempos de aceleração tecnológica, então, e reformulações profundas nos modos de produção cultural, a literatura também se vê diante de um novo cenário, né? É um cenário com algoritmos, modelos de linguagem e ferramentas automatizadas. E aí eu vou começar a nossa conversa, a nossa discussão, fazendo a seguinte pergunta. A inteligência artificial, ela está transformando a literatura ou estamos apenas diante de mais uma ferramenta de apoio à escrita, como tantas outras na história da cultura, que vieram, mas que passaram? A inteligência artificial ela veio para ficar nessa simbiose aí com a literatura, por exemplo? Então, meu cara, a gente está no olho do furacão, né? Estamos no começo de uma trajetória de experiências e de situação nova, né, de um contexto novo. Mesmo considerando que o princípio da inteligência artificial, algo que está ali desde os anos 50 se desenvolvendo, não existia tecnologia para a implementação desse tipo de ferramenta, né, ou de tecnologia. E, no momento, a gente tem essa tecnologia, que são os processadores, né, GPU, que conseguem condensar uma quantidade gigante de dados para poder fazer modelos como a IA generativa. Então, nesse momento, a gente no olho do furacão, a gente está vendo caminhos diversos. Pense na IA, às vezes eu penso na IA, a metáfora que eu uso, não é nem a metáfora, porque na verdade é uma IA também, é a experiência que a gente tem com o Waze. O Waze vai lhe apontar caminhos às vezes, mas a escolha de seguir é sua, né? Então você tem que ter, se você está numa cidade que você conhece, você consegue escolher os caminhos. Se você está numa cidade que você não tem a menor referência de por onde ir, quem vai ter a informação mais privilegiada é o Waze, então depende da sua confiança. É como diz o Gil na letra da música dele, o Waze, apesar de nome feio, ainda é o melhor meio para você chegar. Pois é, mas tem cidades que você de repente vai cortar um caminho por um lugar e às vezes não é o melhor caminho, né? Então essa é uma questão sempre muito difícil. Quando a gente está na nossa cidade, no nosso território, você decide com mais precisão se vai aceitar a sugestão dele ou não. Então, na experiência com a escrita, a gente está nesse horizonte agora, aprendendo a lidar, porque estamos em um território novo ainda, né? Aberto. Tem autores, por exemplo, eu falei para você aqui do Willem Flusser. O Willem Flusser, no final dos anos 80, ele estava dizendo, ali, a partir de modelos ainda muito básicos de inteligência artificial, ele apontava para um horizonte do fim da escrita. E aí você fica assim, como é que ele vai falar sobre isso? Por que ele está falando sobre isso? Pense na experiência que a gente tem cotidiana com o WhatsApp, já como está. Muitas pessoas, na praticidade do dia, ao invés de escrever, mandam áudio. Ou mesmo quando escreve, já tem ali a opção de completar, né? A opção de completar já é uma experiência de coescrita, em escala reduzida, né? O ritmo acelerado da nossa vida no cotidiano moderno, né, nos leva, às vezes, a soluções que são consideradas mais práticas. Mas, veja,
a própria experiência do podcast aqui que a gente está tendo, a quantidade de pessoas que estão parando de ler para ouvir um podcast é uma mudança civilizacional, conceitual, cognitiva. É uma mudança para pior, para melhor? Não, é uma mudança. A gente não sabe, depende do podcast, depende da experiência, depende de como está sendo feito. Por que isso? Porque a gente tinha no horizonte da nossa cultura, principalmente, né, pensando aqui no nosso Brasil colonial, um horizonte de privilegiar a ideia da cultura escrita como superior à cultura oral. Então essa discussão também passa, meu cara, por uma visão de onde vem essa ideia de que existe uma hierarquia, de que a cultura escrita ela é superior à oral, né? Sim, sim. Assim, nós conversávamos nos bastidores aqui, eu e o André, que nós somos de uma geração que fez a transição aí do mundo analógico, eu digo até que a gente veio da Idade da Pedra, para um modelo novo de cultura digital, que foi ali, principalmente no meados dos anos 90. Então, assim, eu posso te dizer, André, que eu estou ali meio que naquela linha tênue ali entre como diria Humberto Eco, entre os integrados e os apocalípticos. Eu não sei o que eu sou ainda em relação à inteligência artificial. Tenho as minhas desconfianças e tudo, mas eu acho que a gente não pode se fechar a inovações e a tecnologia. Acho que a gente tem que saber conhecer. Aí, nesse processo, assim, eu te pergunto, a inteligência artificial, por depender de um banco de dados baseado no que já foi escrito, pode realmente ser original? Ou ela apenas reconfigura o passado? Ela traz esse passado de volta, realimentado, reabastecido? Excelente pergunta. Primeiro, eu acho que no cerne da sua questão está de onde vem a ideia de original, que eu acho que tem que ser discutida também, né? A gente tem uma idealização da criatividade e do modelo de criação. Quando você olha para as culturas tradicionais, eu gosto muito de pensar no samba de roda lá na Bahia, né? A forma como é construído um samba, numa festa, né? Era uma festa que era feita às vezes depois de trabalhar num campo de cana-de-açúcar, os ex-escravizados, né? Ali se reuniam e iam compondo, um pega com toque, um fica com um pedaço de letra. Aí no outro dia, depois quando se reencontram, quem fez o samba? Né? Alguém memorizou ali, cristalizou aquela experiência, aí encontra no outro fim de semana, já vem um outro pedaço de letra, alguém acrescenta um andamento e ela vai tendo uma dinâmica. Na hora que você pega um samba como esse, e aí foi o caso que aconteceu com a Quixabeira, Carlinhos Brau fez um disco, foi lá, conseguiram, reuniu lá, e aí lançaram com gravação, participação dos Doces Bárbaros. Gal, Bethânia, Caetano, Gil. Essa música estourou. Gerou, provavelmente, uma arrecadação grande. Aí eu sei por alto, assim, a coisa, mas como é que Carlinhos Brau ia ali depois transferir o rendimento desse produto, porque virou um produto, para aquela comunidade? Isso gerou uma situação, porque quem era o autor? Né? A Quixabeira estava dentro dali de várias gerações e sendo acrescentada. Então, veja, essa visão tradicional da criação da originalidade me ajuda a entender a situação atual. A gente está num modelo de transição, muito da nossa ideia de originalidade e de autoria vem de um modelo industrial de produção e difusão de cultura, baseado na venda de produtos, do disco, do vinil, do livro, que privilegiou a ideia de que existe um autor ali que consagra aquela experiência artística e, portanto, pode ser passível de um direito autoral para regulamentar aquilo. Se você parte de uma visão da cultura como algo distribuído, do processo de criação como algo que depende de uma tradição cultural maior do que o indivíduo, você começa a ver que o processo de criação ele é um pouco mais complexo. Não depende apenas daquela figura do gênio, do criador, né? Depende de uma tradição cultural, de uma história, né? Dentro desse sentido, você pensar o processo de criação com IA, ele é um processo coletivo também. Ele vai trabalhar a partir de um banco de dados gigante e vai permitir uma recombinação dessas informações que pode ser original, sim. O problema da gente aí eu vou introduzir um outro tema com respeito a essa questão, é o seguinte: é confundir a experiência que a gente tem com as inteligências artificiais como uma experiência mecanicista, como um mecanismo. A ideia do mecanicismo é de que você aperta um botão, ocorre uma reação que é aquela que imediata, previsível. No processo das inteligências artificiais, desde lá do começo da cibernética, você tem um processo recursivo e adaptativo.
ele pode se adaptar e modificar o machine learning ali e os processos, como essa rede neural funcionam, podem ser imprevisíveis. Então, podem gerar reações que não esperamos, que hoje em dia são identificadas, às vezes, quando se trata de assuntos que dependem de um tipo de precisão, como alucinações. Mas eu faria uma provocação aqui no sentido de, assim, a inteligência artificial, ela não trabalha ao gosto do freguês. Aí eu puxo a questão do algoritmo. O algoritmo ele vai me entregar exatamente aquilo que eu estou acostumado a buscar. Então ele vai, se eu estou querendo escrever uma coisa com um certo toque de originalidade, mas eu quero recorrer ao auxílio da inteligência artificial para me abastecer melhor de informações, ele vai buscar exatamente nos algoritmos que eu já estou acostumado a manusear e vai me entregar muito aquilo que eu estou desejando. Ele não vai, de repente, me trazer algo completamente novo ou diferente. Seria isso, mais ou menos? Essa busca sempre da inteligência, ela está associada ao algoritmo, e o algoritmo ela vai muito na linha do que o freguês quer. Então, eu acho que você está falando de uma experiência que a gente tem muito, que é muito limitada, que é a experiência das redes sociais. Sim. De reforçar visões de mundo, de sempre levar conteúdos ao qual se espera que você vai ter um engajamento, né? A experiência com uma IA generativa não precisa ser dessa forma, né? E aí, claro, depende do quê? De saber como... Perguntar. Não só perguntar, mas como calibrar, como alimentar os dados, né? A coisa do GPT customizado, que é uma modalidade, por exemplo, no caso do GPT, que permite, no plano pago, de você alimentar um modelo com um determinado conteúdo, lhe permite respostas muito diferentes da resposta padrão. Então, você tem um controle sobre isso. Eu diria que a gente tem que aprender a hackear a inteligência artificial para encontrar resultados, respostas mais interessantes. Entendeu? Como a gente, por exemplo, poderia fazer com outras formas de arte, com outras expressões, como a gente fazia na música eletrônica e coisas do tipo. Você pode seguir o modelo padrão ou pode, de repente, subvertê-lo. Maravilha. A gente toca agora num assunto bem delicado também, que é a questão do... É o debate do risco do plágio. Tá bom. Tá? Como podemos distinguir o que é cópia disfarçada do que é criação genuína num texto co-escrito com inteligência artificial? É possível fazer essa distinção ou ele vai enganar o leitor? Meu caro, esse é um tema extremamente complicado, depende do tipo de produção que a gente está falando. Vamos falar de produção acadêmica. A produção acadêmica, ela tem, vamos dizer assim, uma regulamentação, uma forma de estrutura em que aquilo que não é da autoria do autor é identificado como citação. Você, como professor, sabe, às vezes, a dificuldade do aluno entender que aquela parte ali que ele pegou do texto tem que estar entre aspas, com a identificação direitinho e tal, etc. Por quê? Porque no nosso processo educacional, durante muito tempo, foi ensinado ao aluno a repetir o autor. Ou seja, decorar. Uma base grande do nosso processo educacional é forçar o aluno a decorar. E depois repetir o que decorou na prova. Se sair do que está decorado, está errado, né? Essa, infelizmente, é uma visão limitante. Claro que a educação não é só isso, existem experiências diversas de professores que não necessariamente vão focar nesse tipo de educação bancária, né, como dizia Paulo Freire, mas às vezes o que se espera é que o aluno reproduza. Quando ele vai para o ambiente acadêmico do ensino superior, se pede que ele faça isso, mas que separe a parte copiada da parte que ele vai criar o original, a interpretação dele. Às vezes isso fica meio borrado para ele, porque ele é estimulado a apenas reproduzir aquele conhecimento. Então, veja, estamos aí com ponto. Então, quando um professor de universidade pede para o aluno fazer um trabalho sem que haja um pacto pedagógico, sem que haja uma profundidade, uma compreensão e uma relação de construção ética ali entre aluno e professor, o aluno pensa apenas, ele quer que eu repita aquilo que está no livro para ele poder me dar a minha nota. Se a IA vai fazer, tá bom, a IA faz para mim, porque vai reproduzir apenas um comportamento burocrático dentro do sistema educacional. Não tem uma relação ali, olho no olho, de construção, de confiança. Não. Quer a nota, quer que eu repita. Então, nesse sentido, não existe nenhuma expectativa de originalidade ou de um aporte individual nessa produção. E aí, antes da inteligência artificial,
já existia o copiar e colar. Sim. Já Até existiu porque qualquer a gente já vem com o Google aí há muito tempo de também. muito tempo. Então, agora usar IA também, beleza. Então, eu acho que tem parte disso. Primeiro, entender com os alunos, no processo, estou falando dentro do ambiente acadêmico, dentro do ensino, o que é pesquisar, o que é ler, o que é refletir, o que é produzir. Para ele entender, sim, ele pode usar uma IA, mas ele vai dizer como usou, qual foi o aspecto, como é que foi a interação dele, o que, que ele escreveu, o que, que ele copiou, como é que ele verifica aquelas fontes, como é que ele vai ter algum tipo de referência sobre aquilo que ele está construindo. E já no campo, sei lá, das artes, e na discussão que teve recentemente do Estúdio Ghibli, por exemplo, aí a gente já tem uma outra coisa mais complexa. Por quê? Porque a gente tem aparecido essa distinção pelas empresas de IA entre estilo e produto. Então, por exemplo, o estilo do Estúdio Ghibli não é protegido legalmente. É protegido aquele filme, aquela imagem produzida com aquele estilo. Essa discussão de estilo ela é bem complexa e ela ameaça, claro, quem trabalha na arte e tal, desenvolve um estilo próprio, não sei o que lá, não vai querer seu estilo sendo reproduzido, copiado e gerando lucro para outra empresa. Então, existe sim um debate sobre isso muito complexo, mas a gente tem que entender que existe também uma parte nebulosa, ou cinzenta, do entendimento do que é estilo. Para citar um exemplo, João Gilberto. João Gilberto criou um estilo de tocar violão e de cantar. Sim. A forma de cantar, ele pegou ali um pouquinho do Chet Baker, né? Mas a forma de tocar o violão ele desenvolveu. Várias pessoas tocam com o estilo de João Gilberto. Ninguém nunca pagou direito autoral para ele, por de usar o estilo. Isso é verdade. Mas, enfim, muito se fala sobre a intuição. Vamos voltar aqui para a questão da literatura. Literatura está muito associada a isso, à intuição, à sensibilidade, ao mistério mesmo da criação literária. Como o uso da inteligência artificial afeta esse componente subjetivo do processo criativo, André, na tua percepção como estudioso do tema? Então, eu não sou escritor de literatura, né? Certo. Apesar de gostar muito de literatura, tive pouca experiência na parte de criação literária propriamente dita. Mas você sabe que ela requer essa questão da intuição, da sensibilidade, do lado subjetivo mesmo, que ele predomina ali na escrita, às vezes. Sim. E eu me lembro até que você, nos teus textos aí, no teu portal aí, que tu coleciona teus artigos, eu vi você falando lá sobre uma romancista japonesa, que publicou uma obra, a obra foi premiada, enfim, ela confessa que 5% da obra ali foi criado a partir da inteligência artificial, enfim. Mas eu digo ali, onde é que reside essa coisa da intuição e da sensibilidade, do subjetivo mesmo, nesse fator da criação com a inteligência artificial? Então, meu caro, eu acho que isso tem uma cosmotécnica envolvida, uma cosmologia, uma visão de mundo, né? Nós, ocidentais em geral, a gente tem uma visão da ideia de criação e da expressão individual muito particular, muito centrada na ideia de sujeito, né? Se a gente diversifica um pouco essa visão de mundo e para pensar um pouquinho como é o processo de criação, retomando a discussão aqui das culturas tradicionais, para outras cosmologias, para outros entendimentos do processo de criação, você vê que o processo de criação nessas culturas não se antagoniza, não cria uma oposição à criação com não humanos. Seja esse não humano, uma árvore, o vento, um animal. São os não humanos ou os espíritos interferem no processo de criação, né? Então, eu acho que uma forma de compreensão que a gente pode ter do processo de expressão com as tecnologias é entender isso, que é uma cocriação com não humanos. Similar a uma experiência no ambiente de uma cultura tradicional? Não. Vai ter uma característica diferente porque vai estar com uma cosmologia, uma visão de mundo diferente. Mas para quem cria, pode ser semelhante em alguns aspectos. Por quê? Porque vai ter um diálogo entre uma voz e outra voz. Né? Eu acho que é esse o problema de a gente entender. E qual vai ser a questão final aí? A questão final é a pessoa que produziu aquela obra se sentir, de alguma forma, reconhecida ou como conseguindo expressar algo. É muito subjetivo. Você pensa o seguinte, só para você pegar um exemplo. O Machado de Assis pegou um mictório e botou no museu e chamou de arte. Sim. Entendeu? Ele se sentiu ali no momento que ele fez ali, ele se expressou, qual foi o processo. Você entende? Então, essa decisão do artista, na hora que diz assim, isso aqui me representa, é o definidor.
E ele ele tem que ter, é como se aquela obra, aquele produto artístico tivesse ali, de certa forma, a alma dele também. É isso que eu estou falando. Quando você puxa alguma coisa que você fez compartilhado com alguém, com uma máquina, por exemplo, de certa forma, aquilo que está vindo ali, ele tem que representar alguma coisa sua, alguma coisa da sua essência. Senão vai ficar muito etéreo demais, vai ficar muito artificial demais, como o próprio nome diz, inteligência artificial. Pois é. O curioso, meu caro Félix, que a gente tem também que refletir um pouquinho é essa ideia do artificial, né? Eu gosto de perguntar, sempre faço essa provocação. Qual é a forma mais natural de escrever? Com o dedo na argila, com um lápis no papel, com a máquina de escrever, com o computador, com o celular ou com a inteligência artificial? Qual é a forma mais natural e mais artificial? O que você diria? Aí vai de cada um, né? Pois é, Miguel. Todas essas formas são artificiais. São artificiais, isso é verdade. Então, veja, é uma questão de escala. A gente escrever e ler, a gente já forçou um pouco a barreira, né, do processo. Mas vamos falar sobre a questão Vamos lá. dos limites éticos da inteligência artificial, que eu acho que esse aí é o ponto talvez mais caro, principalmente para a produção literária, para a criação literária, quem se aventura a criar um texto e tudo. Onde é que esbarra aí? Onde é que está o limite ético dessa criação aí com inteligência artificial? Se é que existe limite ético, que eu acredito que sim, eu acho que é um tema aí de seu estudo, de suas palestras. Pois é, ética é uma questão muito profunda e muito complexa, né? Atravessa a história da filosofia. E eu diria que, no caso da criação com inteligência artificial, é de reconhecer o uso. O ponto principal para mim é: usou, publicizou, reconheça o uso, não tenha vergonha de assumir que usou. Né? Explicite o seu processo. A gente está num momento onde há muita insegurança com respeito a essa experiência. Né? Então, pode ser que em algum momento no futuro você não precise mais explicitar isso. Da mesma forma que hoje em dia a gente não explicita o fato de ter usado um computador para escrever, ou o tipo de software que a gente usou para a edição do texto, ou se pesquisou no Google, não, alguma parte do material, teve alguma ideia. Mas, nesse momento, eu diria, por princípio ético, é reconhecer, no primeiro momento, que se produziu algo, dizer que usou. O segundo ponto da questão é o seguinte: as empresas que desenvolvem os modelos, elas têm que ser mais transparentes na forma como são treinadas, né, aqueles modelos. Então, existe até uma possibilidade que eu acho muito positiva, a partir do lançamento do modelo lá dos chineses, de DeepSeek, dessas experiências com inteligência artificial passarem a ser produzidas com código aberto. Isso vai ser, sem dúvida, um ganho ético profundo. A partir do momento que a comunidade de desenvolvedores, dos hackers, os hackers que desenvolvem códigos abertos, no sentido mais original da palavra de ética hacker, que é a de abrir os códigos e impedir que as informações sejam ocultadas da população quando são informações sensíveis. Pense no Wikileaks e coisas do tipo. Né? A partir do momento que a inteligência artificial crescer na perspectiva do código aberto, a gente vai ter uma transparência maior do processo de decisão, de como é construído o viés, de como é construído o modelo, de como é treinado esse modelo. Hoje em dia a gente está na mão de algumas empresas, algumas com um aspecto mais confiável ou não, isso varia, está sendo discutido, mas muitas vezes com uma caixa preta no processo de como é ser treinado. A parte mais horrível da experiência com inteligência artificial no mundo hoje é quando você pensa no reconhecimento facial, que já foi vários estudos, inclusive, demonstrando como há, por conta de um processo de treinamento excludente, um tipo de perspectiva que leva à identificação de pessoas negras como sendo mais suspeitas do que pessoas brancas. Né? É o chamado o racismo algoritmo, que está sendo discutido e debatido na parte de reconhecimento facial. Né? Na parte de produção de texto, isso é mais complexo, mais sutil. Sim. Aí eu vou citar um autor que eu gosto muito, que é o Yuki Hui, um filósofo chinês, onde ele tem discutido isso de uma forma muito profunda. O livro dele, Tecnodiversidade, foi lançado aqui no Brasil.
sobre o risco de você gerar uma visão, uma cosmotécnica de uma monocultura tecnológica, que ignora e invibiliza, quer dizer, torna opaca as diferenças de desenvolvimento tecnológico dos locais, porque a tecnologia ela não é uma forma universal. Ela pode ter soluções criadas por culturas diferentes, né? Essa visão, o Ocidente construiu como sendo a tecnologia apenas a ocidental, né? Criou um preconceito, né? Uma forma de exclusão de outras técnicas. Pense, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura, que é um negócio que funciona em vários aspectos, em alguns não, mas ela muitas vezes não é validada porque a ciência ocidental, a forma de explicar a tecnologia e a perspectiva ocidental não tem uma ferramenta que explique como funciona. Então, se não tem uma explicação ocidental, não vale. Entende a perspectiva colonial dessa visão? Então, a gente tem que entender que a tecnologia tem outros caminhos. A empiria do desenvolvimento tecnológico, séculos e séculos de experiência com aquelas agonias, foi gerando um tipo de experiência e que muitas vezes funciona em muitos aspectos. Eu já experimentei um negócio fabuloso. Não, com certeza. É um tema realmente que ele não tem, é como se não tivesse fronteira nem limite algum. Mas a gente sempre pensa do ponto de vista ético, assim, como uma coisa que tem que ser notada e preservada. Saber, da maneira como você deve saber usar os recursos da inteligência artificial. Mas vamos falar um pouco aqui, mais uma vez, aqui sobre a questão de direito autoral. A quem pertence um produto usado com o auxílio da inteligência artificial? Aí eu vou puxar um assunto que talvez seja bem interessante para nós, quando falávamos aqui nos bastidores sobre música, né? Gostamos de música e música é um tema sempre muito instigante. A música... Tem plataformas de inteligência artificial voltadas só para a produção musical, por exemplo. Tem o Suno, que é um recurso aí que você usa, você joga lá umas perguntas no chat e ele já te entrega um material pronto. Aquele material ali, a quem pertence ele? Ele vem de uma base, ele é construído originalmente, ou ele é uma montagem... enfim, ou a pessoa que pediu aquela informação e tem acesso àquela informação, aquilo já é dele, enfim, como é que é a questão do direito autoral aí nessa situação? Ou não existe, ou é um poço sem fundo ali que não tem dono? Então, meu caro... Terra de ninguém, digamos assim. É uma pergunta também interessante e complexa. Eu diria o seguinte, o Lev Manovic, se não me engano, se eu estou pronunciando errado, desculpem, ele tem discutido sobre isso e tem uma questão que é a seguinte: a tecnologia digital de criação, você pensa no Photoshop. O Photoshop não foi desenvolvido para você desenhar, mas foi desenvolvido para você alterar imagens. Manipular, né? Então, você pega diversas imagens de outras fontes, recombina e cria uma coisa nova. Você pode criar uma coisa nova com o Photoshop, né? O que acontece com essas experiências que a gente está tendo são recombinações, né? A recombinação, ela é um produto novo, ela é um produto original, é aquela discussão que eu tinha feito sobre a cultura tradicional. Sim. Na cultura tradicional, essa ideia da recombinação ela é permanente. As manifestações culturais, tradições, né, as músicas ditas folclóricas, né, elas são resultados de décadas, séculos de recombinações, né? Que vem da oralidade. Aí no momento que grava um disco, ela é plasmada e estabilizada, e aí pronto, é como se aquele produto tivesse parado. Você pense, por exemplo, alguns artistas do jazz como faziam, por exemplo, cada vez que toca uma música, toca de uma forma diferente, né? O espaço para a improvisação, o espaço para a recriação. Eu acho que a gente tem aí um debate. Eu acho que na questão do Suno, né, eles lá nos princípios, lá nos termos de uso, eles dão à pessoa a autonomia. Aquela obra que você criou ali é sua. Eu sou autor. Você comercializa, entendeu? E veja, a gente tem que ter os debates. Quer dizer, houve um uso exagerado de um determinado acorde,
alguma parte melódica que é reconhecível de outro artista, vai ter que ser discutido. Esse debate existe, inclusive, na composição, a gente diz orgânica, analógica, né? Já existe isso. Já existia. Anterior. E às vezes, outro dia eu estava vendo a entrevista do Jorge Ben, e ele tentando, com o Washington Oliveto, é um podcast muito interessante dos dois. E aí ele fala que quando esteve na Europa, eles estavam gravando o Taj Mahal, e aí tem aquele refrão lá que depois o Rod Stewart, né? E usou numa das músicas dele. Parece que um dos músicos estava numa jam com o Jorge Ben naquela época, e esse músico ficou com aquele negócio na cabeça e não sabia de onde veio. É uma teoria que existe. Tá, mas o próprio Jorge Ben fala, dentro da música popular, a quantidade de acordes e combinações que você já fez é limitada. Quer dizer, quem que vai partir de uma escala, não sou músico assim para dizer, vai conseguir fazer algo totalmente novo hoje? É muito difícil. O mundo inteiro produzindo. Então, de fato, e aí hoje você tem um Shazam, por exemplo, que na hora que você bota, reconhece a determinada música. Eu acho que a gente tem aí um debate, acho que tem que repensar o direito autoral, vai ter que ter uma mudança nesse sentido muito significativa, porque a possibilidade de recombinações vão crescer muito. Agora, com as ferramentas que fazem recomposição de cenas de filme, né? Recomposição, você conseguir recriar uma cena, né? Você pensa no cinema, quando o cara recriava o estilo de Fellini, ele estava sendo feliniano. Né? Era como se fosse uma escola ali. É uma escola, então aí, quer dizer, para onde vai essa experiência de recriar experiências, né? De recriar estilos, né? São importantes também, e os advogados das empresas de inteligência artificial têm usado esse argumento, que é um uso justo. Tem sido um grande desafio para o mundo jurídico, essa questão aí do uso de um produto da inteligência artificial, de que maneira que isso foi plagiado, disso que isso foi plasmado a partir de uma ideia original, enfim. Só para deixar claro assim, a minha posição é que tudo que a gente produzir tem que ser licenciado de forma aberta. Creative Commons, eu sou um defensor de licenciamentos abertos. Eu acho que quem está no campo da arte, tem que ter essa consciência de entender que a gente tem que repensar o modelo de indústria da difusão cultural. Né? Então, as obras têm que ser abertas. Eu acredito em obras abertas. Você falou aí de um exemplo de música e eu me lembrei de uma experiência literária mesmo minha. Eu escrevo poemas e, enfim, publico livros de poesia, mas tem algumas coisas que a gente fica com aquela sensação de já ter lido alguma coisa, de já ter visto aquilo em algum livro, e você fica inseguro. Será que isso é de fato meu, essa ideia é minha? Ou ela vem de um déjà vu, de uma coisa, de um livro ou outro aí que passou pela minha cabeça, enfim. Então tem certas coisas que a gente fica inseguro, com versos, com palavras e tal, com até uma composição inteira de um poema. E isso acho que os autores lidam com essa insegurança, principalmente em tempos de inteligência artificial, onde as coisas estão mais soltas e mais propagadas aí, e com esse banco imenso de dados que existe aí a ser pesquisado e tal. Mas, enfim, vamos falar um pouco agora de liberdade criativa. André, a inteligência artificial ela pode comprometer a liberdade de criação literária impondo padrões ou soluções automáticas aos problemas da linguagem, ou isso é fantasia? Aí eu vou pegar um pouquinho aqui do Willem Flusser. Sim. E aí é uma questão muito interessante, que é o seguinte: a cultura letrada, a cultura escrita, né, a qual a gente está se acostumando, ela desenvolve padrões lineares, né? A regra, né? A sequência lógica, né? Quando uma pessoa fala de uma forma não linear, ela parece que não está falando uma coisa coerente, perde, é como se não tivesse um raciocínio coerente ali. A não linearidade é um desafio para a gente, né? Mas o que Flusser fala? Essa cultura da escrita, ela criou várias cadeias, várias prisões mentais para a gente. A rotina, né? A sensação de frustração, muitas vezes, de sequência das coisas, de trabalhos, de horários, etc, etc, etc. Então, nós viramos funcionários de uma estrutura muito linear, muito aprisionada. Essa sensação sufocante nós vivemos no mundo moderno, né? E como quebrar isso? Quebrar isso é sair da linearidade, sair da previsibilidade, né? Ir para o imprevisível, né? E isso é algo que choca com essa tradição linear, né? Ele via com bons olhos o surgimento da inteligência artificial lá no final dos anos 90 como um espaço
para a experimentação não linear. Ele chama até de pós-história, uma visão de mundo que estaria rompendo com essa linearidade, né, com essa linha do tempo, porque ela poderia ser aberta a caminhos diversos, né? Eu acho que isso é uma possibilidade, né? Eu acho que a questão do automatismo, ela precede o surgimento e a explosão das IAs agora, né? Ela é algo que está no cotidiano, muitas vezes. Para pegar aquela cena clássica do Chaplin lá apertando parafusos, muitas vezes é o que nós nos vemos nas nossas rotinas, presos dentro de rotinas, né? Uma sensação sufocante, né? A IA pode amplificar essa sensação, claro, à medida que ela é pensada como uma ampliação de produtividade. Porém, ela também pode ser um respiro, no sentido de fazer aquela parte chata de um processo, que a gente não precisa perder tempo mais fazendo, para que a gente foque na parte mais espontânea, mais criativa. Também pode ser, né? Os caminhos estão aí em construção. Maravilha. Vamos falar agora, então, puxando um pouco isso aí para a questão da formação e da educação digital. A gente falou muito aqui ontem, conversando aí nos bastidores também, sobre letramento digital e tudo mais. Como preparar escritores, professores e leitores para lidar com a presença da IA, por exemplo, na literatura, na vida acadêmica e tal? Há um caminho para isso? Hoje a gente já está pensando em discutir isso? Será que a gente está preparado para isso? Para lidar com essa coisa da educação, vindo já mesmo de uma formação digital, ou isso é delírio ainda? A gente está tentando, né? O processo ainda é muito novo. As escolas e as universidades não sabem lidar. Veja, por exemplo, o desafio do celular hoje no ambiente escolar, né? Que é uma questão complexa, com vários fatores, polêmica, né? Eu acho que a gente tem que ter caminhos. Eu sou a favor da qualificação do uso, de entender uma forma consciente de utilização, mas eu entendo que, por exemplo, no caso das escolas, é algo que não depende só da escola, depende do ambiente familiar também, de uma construção coletiva, para encontrar um equilíbrio nesse uso, né? E, com certeza, os mais novos teriam que ser mais preservados dessas tecnologias, principalmente algumas viciantes, como as redes sociais, né? Não são todas as tecnologias dentro do celular que são viciantes. Sim. São algumas, né? No caso da IA e dos ambientes acadêmicos, eu acho que existe ainda muita confusão e muita desconfiança, né? A gente tem que se aproximar mais da experiência, debater mais, discutir mais, das universidades. Se desarmar, sobretudo. Desarmar, entender de perto. É como discutir rede social ou internet, como no começo acontecia, sem nem botar o pé, nem chegar perto, né? Não adianta. Eu não conheço e tenho medo. É o que se pensava lá antes. A gente tem que se aproximar. Não vi e não gostei. O Asimov, Isaac Asimov, que é um escritor de ficção científica, eu gosto muito, e com a explosão das IAs recentes, né, eu voltei a ler, fui ler todas as produções dele sobre robótica, e o Asimov dizia uma coisa que é o seguinte: a gente tem um complexo de Frankenstein, que é a ideia de que aquilo que o humano cria necessariamente vai se voltar contra o humano. E ele achava, ele era cientista, não só escritor, então ele tinha uma base científica também. Ele achava um pouco exagerado algumas visões distópicas, né? Como o Exterminador do Futuro, por exemplo, que é algo que muitas vezes aparece no imaginário. A gente tem que ter, eu diria, como professores, como pesquisadores, horizontes, utopias, né, mais esperançosas também, construir caminhos mais construtivos, né? Encontrar formas de pensar essas tecnologias, porque elas são parte da humanidade desde o começo da humanidade. A tecnologia está no DNA da humanidade, e não só dos humanos, né? A tecnologia também é utilizada por outras espécies. Se você pensar no João de Barro, no castor, um formigueiro, tem aspectos tecnológicos ali envolvidos, né? Então, você entender que a gente tem um elemento aí de construção social que envolve não humanos. Eu particularmente sou defensor dessa cultura da educação digital, porque ela pode, inclusive, isso, nesse ambiente de formação, discutir, fazer abordagens críticas, né? Ali esmiuçar, de fato, o papel da cultura digital, da inteligência artificial na vida da gente. A gente, assim, está lidando com algo que é realidade. A gente tem que saber para onde caminhar com isso, né? Eu acho que é algo que não tem volta. Não é isso?
Provavelmente não. Né? A gente tem não só a questão das inteligências artificiais, que é um não humano que está aí tensionando o nosso cotidiano, tem um outro aspecto não humano que está tensionando o nosso cotidiano, que é a mutação ambiental. Mas a gente não pode nem falar mais em crise ambiental, é uma mutação do regime climático. Né? Então, esses dois tensionamentos não humanos têm que ser parados de ser ignorados. A gente tem que entender que durante muitos séculos a gente caminhou com uma visão sempre muito centrada no humano, apenas no antropocêntrica, né? A gente tem que diversificar o jogo de forças, entender que a nossa convivência é uma convivência que envolve humanos e não humanos. E as culturas tradicionais nos ensinam muito sobre isso, né? E aí tem uma coisa, experiência tua nova, inclusive, dentro desse campo da cultura digital, que é a saúde digital. Sim, eu acho que é um tema caro, novo também, que precisa ser abordado e precisa ser conhecido. Né? A funcionalidade da tecnologia para a questão da saúde, inclusive saúde mental, né? Que eu acho que hoje é fundamental. Fala um pouco sobre isso aí para a gente, tá, André. Obrigado pela pergunta. Lá na UFBA, no Instituto de Saúde Coletiva, a gente está com um programa de formação em saúde digital e criamos um conjunto de cursos de componentes curriculares para ajudar a entender essa transformação. Né? Porque você pensar, por exemplo, o que está acontecendo com o SUS. O SUS, as possibilidades de equidade e transformação social que a digitalização pode trazer para um ecossistema como o SUS é impressionante. Mas a gente precisa que as pessoas que estão ali no dia a dia entendam as potencialidades e os riscos dessa possibilidade, né? Que é a digitalização da saúde. Por que riscos? Porque a gente está trabalhando com informações muito delicadas, a privacidade de uma informação médica é algo que tem que ser feito com muito cuidado. A gente está trabalhando com interesses financeiros absurdos, né? Os laboratórios médicos de exame, os laboratórios farmacêuticos, todo o processo comercial da área médica, né? Também está aí envolvido. E quando a gente fala de saúde digital, a gente está falando de uma saúde pensada não no seu sentido técnico, mas no seu sentido também social, a saúde coletiva. Então, por isso seria abrir as possibilidades dessa tecnologia para uma distribuição de acesso à saúde, né? Aquele atendimento básico. Por exemplo, a pessoa numa periferia que, de repente, precisa se deslocar, não precisar se deslocar para fazer um atendimento inicial, no sentido de saber se aquilo é grave, se precisa de fato ir para a emergência, ou, de repente, é algo que pode ser resolvido com mais calma, algo que poderia estar sendo resolvido pelo celular, sem precisar do deslocamento, sem todo o processo de estresse, de pegar um ônibus, chegar de manhã, pegar uma senha, aquela coisa toda. Esse tipo de descentralização da informação, do acesso e do cuidado é muito interessante, né? Agora envolve uma série de desafios. A gente está construindo caminhos também, discutindo ali professores que são da área, não sou da área de saúde, estou como um professor convidado pela minha expertise na área de cultura digital, né? De pensar os caminhos que conjugam essa saúde coletiva com a cultura digital, né? Quais são as possibilidades de aproximação que a gente tem, entendendo todos os desafios políticos que isso traz. Porque isso requer políticas públicas. Política pública, cara. A palavra-chave, né, dessa discussão é uma estratégia de pensar isso como política pública. Tem sido muito interessante estudar o modelo chinês, por exemplo. A China desenvolveu de uma forma muito rápida um processo de digitalização da saúde, né? Ainda estamos aí em fase inicial de estudos do modelo chinês, mas é muito interessante entender o que eles fizeram lá. Maravilha. Bom, André, eu agradeço aqui a tua participação. Vou encerrar com uma provocação final aí para a gente fechar o nosso podcast de hoje. A literatura escrita por seres humanos ainda é suficiente? Ou já estamos escrevendo inevitavelmente a muitas mãos, inclusive as que não são humanas? Eu acho que a gente já começou a trilhar esse caminho aí, e ele talvez seja um caminho sem volta, talvez? Meu caro, prever o futuro é um desafio, né? Eu vou aqui novamente pegar um pouquinho do Flusser. Ele acreditava que estamos caminhando para a pós-escrita, né? Porque
o sentido da escrita é o de eternizar algo. E se você tem a praticidade de eternizar, como estamos aqui eternizando Mas essa conversa... tomara que a pós-escrita não flerte com a pós-verdade. Pior que flerta. A pós-escrita... então, assim, se a gente está eternizando aqui a nossa fala aqui, né, nessa gravação, né, ela está sendo eternizada. A gente não escreveu ela. Sim. Né, e ela vai estar... E o objetivo, muitas vezes, da escrita era essa permanência. Né? Nós, eu e você, Félix, somos pessoas da cultura escrita. A gente gosta de ler. Mas se uma geração nova, né, está aí surgindo e preferir ouvir ao invés de ler, o que a gente vai dizer? É verdade. Mas é isso, assim, agradeço ao André Stangli, filósofo, educador digital, pesquisador, professor. Foi uma conversa bastante proveitosa, falamos de um tema importante, interessante, palpitante. E a gente fica por aqui, encerrando o nosso podcast Redemoinhos por hoje. Obrigado pela audiência e pela atenção de todos.